Shalom e bem-vindas de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em Jerusalém, em Beit Fag, do outro lado do Monte das Oliveiras. E hoje nós vamos fazer juntos o mesmo caminho que Jesus fez na sua entrada triunfal a Jerusalém, no domingo anterior ao domingo da Páscoa. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Hoje, pessoal, está uma tempestade de areia aqui, por isso vocês podem ver que parece que tem uma nuvem branca sobre tudo, mas eu quero que vocês olhem nessa direção, porque para cá fica a cidade de Betânia, a cidade de Marta, Maria e Lázaro, e ela fica simplesmente 2 quilômetros daqui. A diferença é que hoje em dia a gente está aqui em Israel e Betânia fica do lado de lá, ela já faz parte da autoridade palestina. Eu tenho programado ainda de a gente visitar juntos vários lugares da autoridade palestina, isso inclui também Betânia. Mas hoje o assunto é a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém. E por isso nós estamos aqui em Beit Fag, em frente à principal igreja do lugar. A propósito, Beit Fag em aramaico quer dizer a casa dos figos não maduros. E aqui, nesse lugar, vai ser onde Jesus ordena os seus discípulos irem e buscarem o jumento, onde ele vai fazer o caminho até entrar a Jerusalém. Mas nós hoje não temos jumentinho e sim a gente vai fazer os mesmos passos que Jesus fez, mas caminhando. Então a gente está agora caminhando a partir de Beit Fag e a gente vai ver que coisas incríveis tem pelo caminho. Então, pessoal, a gente está agora subindo para o ponto mais alto do Monte das Oliveiras e é realmente uma subida bem puxada. E agora, à nossa frente, do outro lado do muro, a gente já consegue ver uma construção e essa é a igreja de Pater Noster, que quer dizer a igreja do Pai Nosso. Segundo a tradição cristã local, foi aqui, nesse lugar, dentro de uma gruta, onde vai ser uma das vezes que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso aos seus discípulos. Está escrito Yerushalayim Arim Savivla, que quer dizer Jerusalém, as montanhas a rodeiam. E a montanha mais alta entre elas é aqui o Monte das Oliveiras. Então essa grande montanha, aos pés dela de um lado, fica a cidade de Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro. Subindo, a gente passa por Beit Fag, onde a gente começou nessa caminhada, e a gente chega no pico do Monte das Oliveiras, onde a gente está agora. E vai ser esse o caminho que Jesus fez, até lá embaixo o Vale de Cedron, e ele vai entrar pelo Portão Dourado, que a gente vê ele lá já. Então, na realidade, o Monte das Oliveiras, ele não é considerado parte de Jerusalém nessa época, e sim, ele é do lado de fora das muralhas. Outra prova disso é esse cemitério. Judeus são sempre enterrados do lado de fora das muralhas da cidade, e esse cemitério já existia nos tempos de Jesus. Mas vamos agora pegar e começar a fazer essa descida colossal e ver muitos lugares fantásticos pelo caminho. A última semana de Jesus em Jerusalém vai ser uma semana que vai mudar a história de toda a humanidade. E por isso é importante a gente entender a importância do lugar que a gente está agora. A gente está literalmente no lugar onde começa, onde abre essa semana colossal. Então, literalmente, aqui é onde começa o novo capítulo para a história do mundo. E quando Jesus percorre esse caminho, recebem ele cantando salmos, principalmente o Salmo 118, versículos 25 e 26. E eles são os seguintes em hebraico: Ana Adonai Oshiana, Ana Adonai Etzlichana, Baruch haba Beshem Adonai, Berachnuchem mi Beit Adonai. Chegamos agora em Dominus Flevit, que quer dizer o Senhor chorou, e daqui um pouquinho a gente vai entender o porquê do nome do lugar. Mas antes disso, a gente está vendo aqui à nossa direita uma pequena escavação arqueológica e a gente vê essas caixinhas de pedra que na realidade são ossuários. Parte deles, inclusive, dos tempos de Jesus, lembrando que isso aqui é um cemitério desde aquela época.
E Jesus chegando aqui, ele vê o quê? O Templo de Jerusalém, onde hoje em dia está a cúpula dourada, se via o Templo de Jerusalém. E aí, como está escrito em Lucas 19:41, e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus prevê a futura destruição da cidade de Jerusalém e por isso ele chora por ela. E por isso esse lugar até os dias de hoje é conhecido como Dominus Flevit, que quer dizer em latim o Senhor chorou. E vamos agora entrar juntos e ver a igreja em si. Entrando nessa pequena igreja que foi construída pelo arquiteto italiano Antonio Berluzzi, a gente vê que ela é bem simples e a maior parte das igrejas aqui da Terra Santa realmente são, mas olhem que vista incrível a gente tem desse lugar. Uma pergunta que seguidamente é feita é como a gente sabe que esse é realmente o lugar de Dominus Flevit, o local onde Jesus vai chorar, como está escrito no livro de Lucas? A gente tem que buscar os restos arqueológicos do lugar. Então, a gente vê aqui uma igreja moderna, quer dizer, uma igreja do século XX, mas embaixo dela tem restos bem mais antigos. Entre eles, tem esse mosaico. A gente está literalmente agora caminhando, pessoal, no mosaico da época bizantina, que é o primeiro período cristão de Israel. E pelas inscrições do lugar aqui também, a gente sabe que esse local já era conhecido como o local do choro de Jesus. E a gente consegue ver também aqui o ápice da igreja. Então, pessoal, esse local, por exemplo, e a maior parte dos locais que a gente conhece, a gente tem restos bizantinos que nos ajudam a nos conectar com a história do lugar. Aqui agora a gente consegue ver a igreja pelo lado de fora dela, mas vamos agora seguir o nosso caminho, seguir os passos de Jesus a Jerusalém. E aqui nesse jardim lindo, eu quero trazer a vocês a pergunta ou a questão de por que Jesus veio montado num jumentinho. A gente tem duas questões. A primeira é, obviamente, por causa das profecias bíblicas do livro de Zacarias. Mas a segunda também é porque o jumentinho ele é extremamente simbólico. Um rei, naquela época, se ele vinha montado em cima de um cavalo, é sinal que ele está preparado ou disposto a guerrear. Mas se um rei vinha montado num jumentinho ou num burro, quer dizer que ele veio em paz. Então, essa descida que Jesus fez pelo Monte das Oliveiras, montado num jumentinho, ele está dizendo a todas as pessoas aqui da região que ele veio em paz. E enquanto Jesus estava no caminho, as pessoas iam à frente dele e jogavam roupas, ramos, folhas. Por quê? A gente conhece essa tradição já do Antigo Testamento, do segundo livro de Reis 9:13. Quando se vai e se dá honra a uma pessoa, é isso que se fazia. Então as pessoas estão honrando a chegada triunfal de Jesus a Jerusalém. Por que esse lugar se chama o Monte das Oliveiras? Por causa da quantidade de árvores de oliveiras que tem, e inclusive essa que a gente está passando embaixo dela, ela está cheia de azeitonas, como a gente consegue ver aqui, as azeitonas pretas. E só por curiosidade, pessoal, as azeitonas verdes e pretas são exatamente a mesma planta e a mesma árvore. No momento que elas são colhidas cedo, elas são azeitonas verdes, e se a gente deixa elas no pé por bastante tempo, como essa árvore aqui, que ninguém passou para colher, então elas se transformam em azeitonas pretas. Mas vamos seguir o nosso caminho. O vídeo de hoje é dedicado à entrada triunfal de Jesus que aconteceu no domingo anterior ao domingo da Páscoa. Em algumas igrejas também é conhecido como o Domingo de Ramos. Mas Jesus teve muitas outras vezes aqui no Monte das Oliveiras. É um local muito especial para ele e um local onde ele vinha também orar. E outra passagem de Jesus que aconteceu aqui é nesse lugar. Aqui dentro fica o Jardim de Getsêmani e foi aqui onde ele veio na quinta-feira, depois da última ceia. E vai ser esse local onde ele vai suar sangue, onde ele vai passar sua agonia e onde ele vai ser preso pelos soldados e levado à casa de Caifás.
E agora a gente chegou no ponto mais baixo da nossa caminhada, que é o Vale de Cedron, que aparece também várias vezes na Bíblia. E daqui a gente vai voltar a subir para o Portão Dourado, que a gente já consegue ver ele ali nas muralhas. E agora a gente está chegando na Cidade Velha de Jerusalém. Nos tempos de Jesus, a cidade tinha 12 portões, hoje ela tem somente 8. Então o perímetro da cidade mudou um pouco, mas esse portão justamente que a gente está vendo aqui, ele hoje em dia se chama o Portão dos Leões, mas ele é conhecido nos tempos bíblicos como o Portão das Ovelhas. Ele aparece inclusive em João 5, porque o tanque de Betesda, que também é conhecido como o Tanque das Ovelhas, fica bem pertinho daqui. Mas a gente não veio para cá por causa do Portão dos Leões ou das Ovelhas, e sim a gente veio por causa do Portão do Messias, o Portão Dourado, o Portão da Misericórdia. Ele fica logo ali, então vamos caminhar juntos e entrar lá. E agora a gente entrou num cemitério de novo, mas não o mesmo cemitério que a gente estava antes. Esse cemitério aqui, ele é um cemitério muçulmano e ele é bem posterior aos tempos de Jesus. Então, nos tempos de Jesus, essa área aqui era aberta e descampada. E aqui à nossa direita já a gente consegue ver o Portão Dourado. E aqui, pelo Portão Dourado, também conhecido como Portão de Rahamim, o Portão da Misericórdia, vai ser por onde Jesus entrou. E aqui ele passa e sai já de frente aonde ficava o Templo de Jerusalém. Mas nesse ponto a gente consegue ver também, além do portão, todo o Monte das Oliveiras. Boa parte do caminho que a gente fez hoje. Então a gente começou do outro lado do Monte das Oliveiras, a gente subiu e fez toda essa descida. E aqui também a gente vê muito bem o tamanho do cemitério judaico. Desse lado ele segue dando a volta na montanha. A gente consegue ver ali uma pequena capela que é de Dominus Flevit, que é onde a gente teve o local que Jesus chorou. E na parte mais de baixo, o Jardim de Getsemane, que a gente passou também na frente dele. E depois a gente fez toda essa subida. Espero que tenham gostado do nosso passeio do dia de hoje. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever aqui no canal para mais vídeos. Boas Páscoas para todo mundo e a gente se vê na próxima!